Olá, olá, povo abençoado, graça e paz, bem-vindo ao canal Discipulando Vidas. Estamos de volta com mais um vídeo, com mais um conteúdo. Hoje vamos falar a respeito de João Batista. Você já conhece a história de João Batista? Já leu? Com toda certeza, né? Mas talvez você ainda não tenha visto na perspectiva que vamos trabalhar hoje, porque é algo realmente novo para mim, é algo que eu fui pesquisando, fui entendendo algumas questões e para mim foi uma grande revelação de Deus naquilo que exerceu o profeta, a importância, né, do profeta, que é um profeta, o último profeta, João Batista. Então fica aí, roda a vinheta e vamos trabalhar hoje o tema João o Batista, o último profeta da linhagem levítica. Muito bem. Primeiro a gente tem que entender, e eu creio que você já compreende isso, que Batista não é sobrenome. Batista tem a ver com aquilo que ele mais fez, que foi batizar as pessoas. Então, Batista não era o sobrenome de Zacarias nem de Isabel, mas assim a função que João acaba exercendo, que era de batizar. Zacarias, da linhagem de Abias, Isabel, também descendente de Arão, logo coloca João como uma linhagem direta e pura dos levíticos, né? Ou seja, descendente direta da linhagem levítica. E ele veio bem num processo muito interessante. Primeiro a gente vai entender que o único texto que relata, o único evangelho que relata a origem de João é Lucas, o médico Lucas, aquele que fez pesquisas, lembra? Ele mesmo diz, né, que ele fez pesquisas para escrever o seu evangelho. E ele fez, e ele descobre, e ele traz então essa clareza a respeito de João. João Batista veio num momento muito específico. Nós conhecemos na história bíblica que há um período entre o Antigo e o Novo Testamento conhecido como um período interbíblico, ou 400 anos de silêncio. Um período de cerca de 400 anos, no qual não houve relato nenhum na Bíblia. Não há nada na Bíblia a respeito desses 400 anos. Um período, então, no qual Deus não manifesta, Deus não usa nenhum profeta, por isso chamado de 400 anos de silêncio. E logo após esse período vem, então, João o Batista. Deus fala ao profeta, ao sacerdote Zacarias, que exercia muito bem a sua função na época do rei Herodes, e Deus então direciona que viria dali uma pessoa diferente, com um ministério diferente, João o Batista. E ele começa então, nasce, cresce, desenvolve o seu ministério como antecessor de Cristo. Mas vamos ver algumas características importantes aí em João Batista. Primeiro a gente vê que ele recebe uma frase, cumprindo a profecia de Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, que ele recebe então a voz que clama no deserto. Ele mesmo fala sobre isso. A voz que clama no deserto. E ele é então, como já falamos aqui, ele faz uma junção entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, tem algumas características dele muito interessantes. Primeiro que ele não era igual à maioria das pessoas da sua época. Ele tinha algo que diferenciava. Ele morava no deserto, primeira questão. A sua vestimenta também era diferente, né? Ele usava pelos de camelo, jejuava muito, tanto que Jesus, em certo momento, foi criticado por ser muito diferente de João, né? Os discípulos de João, que ele, ao invés de jejuar como João, ele comia bastante. Então João jejuava muito, tinha uma das suas características, o jejum, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então muito peculiar, né? A história, o jeito, o estilo de vida de João Batista é muito peculiar, distinta, diferente daquilo que se vivia naquela época, naquele tempo. A sua pregação também era uma pregação muito diferente de qualquer outra pessoa daquela época do mundo judaico. A sua pregação era tinha um tom de exortação muito grande e falava de arrependimento. A frase
mais célebre de João Batista é raça de víbora. O machado está posto à raiz. Então, é aquela questão muito voltada mesmo ao arrependimento, muito exortativa. A missão no qual ele desempenhou como pregador, né? Como aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava. E aqui, querido, chegamos num ponto muito importante. Já falamos que ele tem a ver com esse momento da virada da chave, né? Do Antigo para o Novo Testamento. E tem muito uma relação direta aqui com a mudança da antiga aliança para a renovação da aliança para a nova em Cristo Jesus. A antiga aliança centrada no sacrifício de animais, a nova aliança centrada em Cristo. A lei judaica com os mandamentos e a mesma lei que continua sendo renovada em Cristo agora, relida na nova perspectiva em Cristo no Novo Testamento. Então João Batista tem esse momento histórico, né? O próprio Jesus reconhece João Batista como sendo o maior profeta nascido de mulher. Está lá em Mateus 11, versículo 11. Mas tem um ponto. João interrompe a linhagem levítica. Ele é o último profeta da linhagem levítica que vinha desde Arão. Desde Arão, lá de trás, que vinha a linhagem exercendo sua função. E João é o último. Nós encontramos isso, por exemplo, lá em Lucas capítulo 16, que o próprio Cristo menciona que a lei e os profetas profetizaram, ou vigoraram, ou ficaram, ou exerceram até João. Até João. João, então, é o ponto de mudança do antigo para o novo, da antiga aliança para a nova. Ele exerceu essa função tão importante. E dentre essas funções que ele fez, ele batiza. Por isso o nome Batista, como já falamos até agora, já falou anteriormente, né? Ele batizou muita gente. Batizou voltado para o arrependimento. É bom a gente entender aqui que o batismo de João, ele tem relação sim com o batismo cristão, mas ele não é a mesma coisa. O batismo de João era um batismo bastante específico e tinha uma finalidade muito específica. Claro que ele falava de arrependimento, de mudanças, mas apontava para algo maior. Queridos, batismo de João, nós temos então um momento muito interessante, onde o próprio Jesus foi batizado. E aqui é o ponto central. Eu já pensei muito, refleti muito a respeito do batismo de Jesus, já vi muita coisa, já li muita coisa. E algo que me chamou a atenção, olhando a perspectiva, levando em consideração que João foi o último profeta, ou seja, a linhagem levítica estava na mão de quem? De João. Jesus iria exercer seu ministério a partir de uma nova linhagem. Só que espiritualmente, olha que interessante. Aqui está uma questão interessantíssima. Jesus sendo Deus, espiritualmente, ele necessitou da transferência de autoridade da linhagem levítica para a nova linhagem de Melquisedeque. O batismo, querido, não é somente arrependimento, até porque Jesus não precisava de arrepender de nada. Mas quando ele vai ao batismo, ali encerra-se a missão de João. Porque João, no batismo, no ato do batismo, ele transfere a sua autoridade como último da linhagem levítica para o novo, da nova linhagem, do novo tempo. É a interrupção, é o final de um ciclo e a abertura de um novo ciclo em Jesus. É a transferência de autoridade. Ah, mas quem foi João Batista perto de Cristo? Né? Ele mesmo fala assim que eu não sou nem capaz de desatar a sandália dele. Não, tudo bem. Ele levou um susto quando era para batizar Jesus. Só que não é autoridade humana, é autoridade espiritual, que foi dada por Deus aos levitas, né? E agora era transferido a Melquisedeque. O próprio Melquisedeque, o próprio Cristo, né? A ordem que já tinha dado aos levitas estava requerendo agora, mas a autoridade sendo transferida. E se a gente for ver lá no capítulo 14 de Gênesis, nós temos a primeira vez que aparece esse termo Melquisedeque. É o rei de Salém. É o rei que recebe o dízimo de Abraão. Só que esse rei de Salém, que está lá registrado em Gênesis 14, 18 em diante,
ele é descrito pelo autor dos Hebreus como um rei que, olha só lendo para saber, né? Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante, olha como descreve para a gente o rei de Salém, da linhagem, o rei de Melquisedeque, né? Ou Melquisedeque, rei de Salém, lá de Gênesis, capítulo 14, 18. Olha o que diz aqui o autor dos Hebreus no capítulo 7. Por quê? Versículo 1. Porque este Melquisedeque, diz então o autor dos Hebreus, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que subiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também ele é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Agora, olha como descreve o autor dos Hebreus ao rei Melquisedeque, que apareceu a Abraão lá em Gênesis 14, 18. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. De quem que está falando aqui? De quem? É óbvio que o Melquisedeque, que apresenta-se a Abraão, lá em Gênesis 14, literalmente é o próprio Cristo, que nasce agora da Virgem Maria, agora cresce, mas é uma outra pessoa, no sentido de corporal, né? Porque lá ele materializou, é uma pessoa que se foi, apresentou a Abraão, agora não, agora nasceu, cresceu, mas é o mesmo, é o mesmo. E aí ele continua, aqui no versículo 12 do, versículo, do capítulo 7 de Hebreus, ele fala assim, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ele está dizendo assim, olha, houve mudança de sacerdócio entre João Batista e Jesus. E mais à frente, um pouquinho, ele fala assim, portanto, versículo 18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, ou seja, a lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A esperança superior, o próprio Cristo. Então nós vemos, queridos, que o batismo de Jesus tem algo muito grande para a gente entender, que é literalmente um ciclo sendo interrompido e um novo ciclo abrindo. O início da era cristã, o início de um tempo novo, começa então a partir do batismo de Jesus, e ali começa o ministério de fato. Porque agora ele tem em suas mãos, né, autoridade espiritual, no sentido que ele mesmo deu, mas ele tem em suas mãos autoridade espiritual sacerdotal, não mais como da linhagem levítica, mas como sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então João Batista é aquele que prepara o caminho em todos os sentidos, prepara o caminho, o coração do povo, falando de arrependimento, de mudança de vida, prepara o caminho do batismo do povo e prepara o caminho para entregar a Cristo a nova ordem. Olha, aqui está em tuas mãos a ordem levítica que anteriormente a mim se foram cumprida, e agora começa-se a nova linhagem, a nova ordem segundo Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Queridos, é interessante a gente ver esse processo, e aí nós vemos a importância de João nisso. Ele passa o bastão, né, da missão, da continuidade nesse novo momento. Jesus então exerce essa função agora diferente, né? Não é mais um sacerdote meramente humano, mas é o próprio Deus. Ele não veio mais sacrificar cordeiros como o sacerdote fazia, como os profetas faziam. Agora ele mesmo se entregou como cordeiro máximo. Então, a partir desse momento, com autoridade nas mãos de exercer a função que ele tinha que fazer, como sacerdote de uma nova linhagem, ele se entrega. E quando ele se entrega, o seu sacrifício é claramente definitivo. Não é mais algo transitório, como se acontecia com os cordeiros, que tinha que fazer de novo, tinha que acontecer de novo. Agora não. Agora Cristo é definitivo.
novo momento se instalou, como diz aqui o profeta, o autor dos Hebreus. A lei se mostrou inútil no seu processo de purificação, apenas apontava o pecado, apenas mostrava o erro, mas Cristo é aquele que transforma a vida. Queridos, que Deus abençoe nesse tempo. Espero que esse conteúdo tenha abençoado você, tenha aberto aí um entendimento sobre João Batista, o último profeta da linhagem levítica, e o ministério terreno, não só de João Batista, mas como de Cristo. E que nós aprendamos da Bíblia e crescemos nela, porque ela é fonte de inspiração, direcionamento, manual das nossas vidas, e em Cristo nós podemos não apenas viver livres do pecado, sem o poder do pecado, mas também estarmos com Ele um dia na glória. Grande abraço, fique com Deus, até o próximo conteúdo. Estaremos de volta, Deus assim nos permitindo. Até lá, tchau, tchau.